Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas online e eu vou falar um pouco hoje sobre introdução ao vitrinismo. Então, as vitrines, como a gente já falou anteriormente nas primeiras aulas, as vitrines elas são ambientes usados para promover as vendas de impacto relacionadas à imagem da loja. Por isso, elas são concentradas, na maior parte das vezes, na frente da fachada, porque tem uma maior visibilidade. Mas isso não significa que a gente não possa ter vitrines dentro do ambiente interno da loja, espalhados em locais estratégicos dessa loja. Então, uma vitrine de uma loja, ela é capaz de convidar um cliente ou expulsar. E geralmente o cliente ele só fica observando a vitrine em torno de 7 segundos. Então a gente tem 7 segundos para conseguir expulsar ou convidar aquele cliente. Sem usar uma só palavra, essa vitrine ela pode deixar claro qual é a identidade dessa marca e o que é que a loja já tem a oferecer para ele de produtos. Então, eu vou falar aqui um pouco da evolução histórica das vitrines. Antes do século XVIII, nós já tínhamos algumas, né, as feiras. Tem alguém aí? Bom dia! Bom dia, Elaine. Eu tô aqui já no meio da aula. Bom dia. Meu Cristo! Não, mas tranquilo. Vou continuar. Eu tô aqui na parte da Tá, evolução. Tá bom? tá bom. Beijo. Então, tô falando da parte da evolução histórica das vitrines. Antes do século XVIII, né, a gente não tinha vitrines nem lojas com comunicação visual. O que acontecia? Nós tínhamos as feiras, e nessas feiras os produtos eles eram expostos naquelas mesas grandes, ou a gente tinha também passarelas, né? Grandes passarelas, grandes pontes que conectavam uma cidade à outra, e nessas pontes eles começaram a fazer feiras e começaram a organizar as primeiras lojas, o primeiro indício e esboço do que seriam as lojas e vitrines, né? Então, no século XVIII, na França principalmente, começaram a surgir entre cada rua, entre uma rua e outra, começaram a surgir as galerias, também chamadas de passage, né, em francês. Então, essas galerias que conectavam uma rua e outra, elas serviam para passagem dos pedestres, como uma forma de proteger do frio, dos intempéries, né, externos, e ao mesmo tempo começaram os lojistas e as feiras a se organizar nesses passages franceses e começaram a criar uma série de lojas ao redor dessas galerias, né? Que depois eu vou mostrar para vocês as imagens. Oi? É a Paloma. Deixa eu te pedir uma coisa. Na próxima aula, coloca o link no portal, por favor, porque eu não estou no grupo de moda, porque eu sou do marketing. Tá bom, certo. Obrigada. De nada, eu vou continuar. A gente depois vocês falam umas dúvidas para não interromper, tá bom? Que eu perco o fio da meada, tá bom? Ainda no século XVIII, nós tivemos o início da Revolução Industrial. Então, surgiram novos materiais, começou a produção, em vez de ser artesanal, ela começou a ser feita em larga escala e começaram a surgir diversas lojas para vender essa produção, né? Para começar a vender esses novos produtos. Em 1840, nós temos o advento da tecnologia com o surgimento das vidraçarias maiores e, com isso, permitiu o surgimento das vitrines e as primeiras lojas de departamento. Então, as primeiras lojas de departamento, elas surgiram na transição do século XIX para o século XX. No finalzinho do século XIX, nós temos o início do taylorismo, né? Então, nós temos as primeiras lojas de departamento, uma produção em larga escala, que o taylorismo, ele exatamente, um dos princípios dele é você produzir em larga escala, em massa, com uma produção em que cada um
iria fazer setorizada aquela produção. Em 1990, nós temos o Art Nouveau, que é o início da transição para o modernismo, valorização da arte, uso do ferro e do vidro. Em 1909, nós temos o conceito do vitrinismo surgindo pelo Gordon Selfridge, que é o dono daquela rede de lojas da Selfridge. E a partir do comecinho do século XX, as vitrines, elas começam a entrar, o vitrinismo, ela começa a ser realmente uma profissão e começam a surgir profissionais que trabalham exatamente com isso. Gente, vocês estão aí? Sim. Tô vendo. Então, nós temos aqui uma evolução histórica das lojas. Sem uma comunicação visual, essa primeira loja, sem o vitrinismo, né? Realmente... Professora, isso não foi o que a senhora deu na primeira aula, não? Isso é a primeira parte que eu dei. Ah. Tá? Mas eu vou falar mais do que eu falei na primeira aula, porque a primeira aula eu falei para vocês que eu ia dar uma pincelada de tudo. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, aqui a gente tem as primeiras feiras, depois a gente tem as passagens, que é exatamente essas galerias que funcionam exatamente de passagem dos pedestres de um lado para o outro. E depois nós começam a surgir as primeiras lojas de departamento e as vitrines. Então, uma vitrine ou vitrina, em português, ou mostra também, de francês, é um espaço envidraçado dentro de uma loja, onde estão dispostos produtos para venda de tal forma que possam ser vistos na rua pelos transeuntes, que são as pessoas que estão passando. Para o número não pequeno de pessoas, na maior parte do nosso planeta, as vitrines das casas comerciais constituem o único ponto de contato com alguma forma de arte. Então, muita gente acha que a parte de visual merchandising é só a vitrine. Não é, né? Mas começou pela vitrine. E depois ele se expandiu para as outras partes da loja e introduziu o marketing na parte dele e virou essa disciplina que a gente conhece hoje como visual merchandising. Então, as feiras, elas eram inicialmente, antes do século XVIII, a gente tinha somente feiras, a gente não tinha lojas, nem vitrines, nem maneira de expor esses produtos, né? Então, nós tínhamos feiras, como essa ponte de Veggio, em Florença, onde se vende joias até hoje. Então, essa ponte, ela servia de passagem de um lado do rio para o outro, e os artesãos locais, eles utilizavam essa ponte exatamente para fazer essas feiras, criando as primeiras vitrines, as primeiras formas de exposições de produtos. Então, a gente tem aqui, até hoje, joalheiros que vendem nessa ponte Veggio, em Florença. Não sei como é que tá agora com o coronavírus, né, gente? Confesso. Mas até hoje, até onde eu saiba, tem esses joalheiros e essas lojas, e os primeiros indícios de vitrine foram criados aqui. E se até o século XX, as mercadorias, como eu falei, elas eram empilhadas em formas de feiras. A partir do início do século XX é que a gente começou a ter o desenvolvimento e aperfeiçoamento da vidraçaria e começou a ter o início das primeiras vitrines. Então, a vitrine, as primeiras vitrines, elas começaram a ser valorizadas e feitas por técnicas de artistas da época, como Trompe-l'œil, que eu não sei falar francês. Alguém sabe falar francês aqui? Trompe-l'œil, que é uma técnica a óleo, uma pintura artística com truques de perspectiva que criam ilusão ótica. Então, as primeiras vitrines, elas eram consideradas uma obra de arte, né? Teve vitrines que até foi feita pela aquele Dalí. Então, teve diversas lojas de departamentos que contrataram esses artistas vanguardistas da época do início do século XX, exatamente para fazer essas pinturas a óleos, essas vitrines mais ousadas, essas técnicas de perspectiva para chamar a atenção dos consumidores, para que entrassem nessas lojas de departamento. Então, na virada do século, as vitrines elas começaram a ser iluminadas. A gente tem também, no início da Revolução Industrial,
Também o início da energia elétrica. Então, isso permitiu com que, além do vidro, que surgiu também com a Revolução Industrial, permitiu a iluminação dessas vitrines. Então, surgiram também, além disso, vitrines iluminadas, os letreiros começaram a ser iluminados nessa loja de departamento, exatamente em função do surgimento da energia elétrica. Então, em Viena, começaram a surgir as primeiras escolas concentradas em vitrinismo, né? E como eu falei para vocês, eram comuns pintores, artistas vanguardistas da época realizarem o projeto dessas vitrines e fazerem uma pintura específica para essas grandes lojas de departamento, com uma forma teatral de expor sua arte e também chamar a atenção dos consumidores. Então, na França, já existiam as passages, mas no início do século XX começa a surgir também essas diversas lojas de departamento, principalmente na rua de Marché, em Paris. Começaram a haver uma fileira de lojas de departamento e começaram a ter as primeiras grandes vidraçarias, né? Grandes lojas de departamentos com vidros, com letreiros iluminados, que surgiu principalmente nessa rua de Marché, em Paris. Uma preocupação muito grande de expor o vitrinismo, né? Então, o vitrinismo ele surgiu em Viena, essa escola, mas na França, principalmente em Paris, ela conseguiu achar uma grande escala, uma grande maneira de expor nessas lojas de departamento, principalmente porque a França, Paris, ela concentrava a maior parte da riqueza da Europa nesse período. Então, isso aqui foi o surgimento das primeiras maneiras de expor. Não existia ainda a parte de vidraçaria nessa época, mas a gente tinha as passetes, que foram introduzidas na França, que eram essas galerias que ligavam uma rua a outra. E aí, nessas galerias que ligavam uma rua a outra, os lojistas e os feirantes começaram a se aproveitar, porque viam que tinha uma grande rotatividade, e começaram a abrir lojas, né? E expor seus produtos. Aí, com a Revolução Industrial, eles começaram a fazer nessas passagens os vidros, né, com ferro, esses primeiros vidros com ferro, que surgiram as primeiras vitrines nessas passagens. Então, a gente tem um outro exemplo de passagens em Paris. Também a gente tinha restaurantes, eram galerias cobertas exatamente para proteção do frio e dos intempéries, né? Principalmente no período do inverno. Então, a gente tinha uma série de lojas nesse período, lojas de departamento, nessas galerias, restaurantes, e tinha um fluxo muito grande de pessoas. Como eu falei para vocês, inicialmente, elas eram assim, não tinha vidraçaria, elas eram expostas, né, nas passagens em forma de mesa, realmente, expositor de mesa, lojas abertas. Depois, com a Revolução Industrial, essas passagens, elas começaram a também se modernizar, introduzindo o vidro como uma forma de expor seus produtos. Outra forma de passagem, né, redonda, em que a gente tem diversas reentrâncias aqui, e essas reentrâncias aqui, elas conectam com diversas ruas da cidade de Paris. Até hoje a gente tem isso no centro da cidade, essas galerias, e também em São Paulo é lotado dessas galerias, né? Quem foi para o centro de São Paulo, até hoje a gente tem. Aqui em Fortaleza tem, mas um pouco menos. E isso, gente, vamos dizer, um resquício, uma herança que a gente pegou da cultura francesa, dessas passagens francesas. Essas passagens francesas, galerias, quando começaram a ser introduzidos os vidros, né? E aí começou a ter também o vitrinismo, as técnicas de vitrinismo sendo aplicadas nessas passagens. Então, a partir de 1930, foi que realmente começou as pesquisas de vitrinismo, né? Começou em Viena e depois na França começaram a também se aprofundar e alargar para as lojas de departamento. A partir da década de 40, foi implantado para os Estados Unidos, porque a gente teve a recuperação da Europa da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa ela ficou muito detonada com a Primeira Guerra Mundial.
E os Estados Unidos passou a ser a maior potência mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, né? E aí começou a ter uma série de confecções e lojas de departamento nos Estados Unidos. Em 1950, tudo mudou. Começou a surgir uma série de manequins de fibra, de plástico, de arame. Começou a ter lojas como Forever 21, né? Começou a ter essas grandes lojas de departamento. Começou a ter o consumismo desenfreado no finalzinho da década de 50 para o início da década de 60. Então, a gente começou a ter exatamente essa nova forma de consumir, essa produção em larga escala e também o consumismo em larga escala, principalmente nos Estados Unidos. Então, começam a surgir diversas lojas, tanto pequenas como lojas de departamento nos Estados Unidos, começaram a investir realmente em técnicas de vitrinismo, em forma de exposição, e isso disseminou para o restante do mundo. Até a década de 60, gente, a gente tinha somente lojas de rua. Só que aí, a partir da década de 60, as coisas começam a mudar, principalmente nos Estados Unidos, onde surge, aumenta o avanço da tecnologia, produção de novos materiais, né? Então, surge o plástico, uma nova maneira de confeccionar as vitrines, os manequins. E aí surgem também, principalmente nos Estados Unidos, os shopping centers, né? Como uma representação desse consumismo em larga escala, surgiu uma maneira de consumir totalmente artificial, onde você monta como se fosse uma cidade artificial, com clima artificial, com lojas artificiais. Os primeiros shopping centers, eles representavam como se fossem pequenas cidades, pequenas vilas, realmente. E eles tinham o intuito exatamente de reproduzir a vida na cidade de uma maneira artificial, para incentivar o consumismo nesse início da década de 70, mais ou menos, para o começo da década de 80. Então, surgiram esses shopping centers, principalmente nos Estados Unidos, e depois se disseminou para o restante do mundo. Então, com isso, com os shopping centers, abriu também uma nova forma de expor o vitrinismo, uma nova maneira de expor e de conceituar essas lojas. Então, surgiram vitrines temáticas cada vez mais, novos materiais, vitrines que contavam histórias e que passaram a transmitir novos conceitos e ideias de uma marca. Então, a gente tem surgimento no finalzinho do século 20 para o século 21 dos shopping centers, né? Que até hoje a gente tem aí uma nova forma de consumir, um consumismo desenfreado nesse período, e com isso diversas lojas, diversas marcas e a vitrine como uma forma de atrair esses consumidores, né? Isso aqui, gente, é um shopping em Dubai. Como eu falei para vocês, os primeiros shoppings, eles eram uma réplica da cidade, né? Então, eles reproduziam a vida de uma cidade com tudo artificial, árvores, casinhas. Então, as vitrines, elas também tentavam expressar essa vida na cidade para que as pessoas se sentissem mais à vontade possível e mais incentivada para comprar, né? Então, a gente tem aqui uma série de variedades de marcas e as vitrines funcionando como um cardápio desse consumismo desenfreado, né? As vitrines, como a gente vê até hoje, com marcas como Dior, Prada, Chanel. Passa Chanel. Né? E as vitrines, como vocês sabem, né? Todo mundo a gente já morreu de falar isso. As vitrines, elas têm um papel principal. A vitrine e a fachada, elas desempenham um dos papéis primordiais na hora de uma marca, né? E apresentam um grande percentual no impacto de venda de uma loja. Pode apresentar até 70% do percentual de venda de uma loja, sendo bem estruturada a vitrine e a fachada, certo? Então, é uma porcentagem muito grande. Além de despertar, né, a atenção desses consumidores, eles são espaços de transição entre uma área que ela é, de certa forma, pública, ou o shopping center é privado, mas de certa forma ele é de uso coletivo, né? Ou uma rua que é pública, para um espaço que ele é privado. Sendo uma área de transição, a pessoa se sente mais à vontade para olhar o preço dos produtos,
para olhar que tipo de produto, para poder identificar que tipo de marca é. Geralmente as pessoas se debruçam olhando para uma vitrine 7 segundos, e aí é quando ela vai decidir se ela vai entrar ou não. Tá escutando aqui. Entendeu? Por isso a importância. Você tem 7 segundos para decidir numa vitrine se o seu cliente vai ou não. Matérias que dá pra gente ter, Gente, é legal. gente, alguém tá conversando aí. Sou eu. Marina. Pronto, a gente tem essas vitrines, né? Que hoje a gente tem como farm, mas a vitrine, nós não temos só vitrines externas, gente. Nós temos também vitrines internas. E a vitrine, ela é uma maneira, a vitrine é a fachada, de você expressar essa identidade de uma marca. Então, por isso a importância de você conseguir concentrar no lado de fora o que é que essa marca ela expressa para o seu público. Então, será que o meu produto ele tem a ver com a minha vitrine, a minha fachada? Será que vai ser condizente com isso? Ou será que eu vou fazer só uma vitrine de vidro, uma marca, mas que não tem nada a ver com o produto que eu vou vender? Então, esse é um exemplo da Farm, que vocês todos devem conhecer, de uma loja que ela é bem conceitual, né? Em que a gente tem a vitrine dela, a fachada dela, ela não tem vitrine, ela é uma loja aberta. Depois eu vou mostrar para vocês quais são as tipologias de vitrines que a gente tem, que é uma série de tipologias, e a gente tem determinadas características para a gente usar cada tipo de vitrine em determinadas ocasiões diferentes, né? Então, a Farm, ela é uma loja bem conceitual, bem jovem, bem acessível, no sentido de ser jovem. Claro que os preços não são tão acessíveis, né? Os preços não são tão acessíveis, mas ela quer exatamente se tornar mais próxima do seu cliente. Exatamente por isso, por essa proximidade com o público jovem, os vendedores também vendem a roupa da marca, então eles se vestem, eles são geralmente vendedoras jovens, exatamente com a aparência parecida com o público-alvo, elas estão vestindo o look da loja, então você vai na Farm, a vendedora ela já está vendendo o produto, desde a maneira que ela se porta, elas escolhem vendedoras bem bonitas, vocês podem ver como as vendedoras sempre são muito bem parecida mesmo com a persona da marca deles. Então, ela é bem selecionada, esse público das vendedoras, porque ela vai refletir quem é o público-alvo. E por isso... Realmente as vendedoras parecem muito com a persona carioca. Exatamente. E aí, é totalmente... Até a loja daqui tinha muitas meninas muito bonitas, até porque 2 amigas minhas trabalhavam lá. E elas tinham cara de carioca, mas não era do Rio de Janeiro. Porque a persona da identidade da marca, ela a Farm, ela surgiu no Rio, né? Ela é uma marca carioca. E aí, exatamente, a persona que ela quis transmitir é essa moça jovem carioca. Então, elas contratam exatamente vendedoras que têm esse perfil. A loja, ela não tem vitrine, ela tem uma fachada bem ousada, mas geralmente ela não tem vitrine, ela é aberta exatamente para se conectar com esse público, né? Para fazer com que seja uma loja mais acessível, mais transparente, para que você consiga se conectar com esse público jovem. Então, a partir da hora que você entra para olhar, você já vai olhar o look das vendedoras e você já vai querer comprar pelas roupas que as vendedoras estão vestindo. Isso eu tiro por mim, gente. Várias vezes eu fui na Farm e eu perguntei: que saia é essa que tu tá vestindo? Que sapato é esse que tu tá vestindo? Porque ela é uma maneira de expor os produtos, ela é um próprio manequim ambulante. Não sei se vocês já se sentiram dessa forma na Farm. Existem marcas, que elas utilizam, ela tem isso muito forte. Ela não tem, pode ver que a Farm, ela não tem vitrine, ela não tem manequim praticamente, ela tem pouquíssimos manequins, porque as próprias vendedoras são os próprios manequins das lojas da Farm, entendeu? É basicamente também feito pela internet a divulgação, a vitrine. Porque minhas amigas postavam a roupa que elas estavam usando dentro da loja e tinha pessoas que perguntavam. Eu cansei de perguntar para minha amiga: nossa, gostei dessa roupa. E ela dizia: ai, pois pode vir comprar.
Mas isso aí mais agora. Só que no início que a Farm surgiu, acho que a Farm já tem uns 10 anos. Se eu não me engano, uns 10 anos. E há 10 anos atrás não era tão forte essa venda pela internet como é hoje, né? Então, estava ainda nessa transição. Então, no início, quem realmente vendia eram as vendedoras, eram os manequins ambulantes da loja, vamos dizer. Então, por isso, por ela ter esse conceito de uma loja mais acessível, das vendedoras se comunicarem com você, ela optou por não ter uma vitrine definida, estática, e também não ter muitos manequins da loja. Então, é uma loja mais conceito, mais aberta, exatamente para tornar mais próxima desse público jovem, que é um público mais descolado, querendo ou não. É um público mais, vamos dizer, antenado, né? Que mais comunicativo da Farm. Lívia, Então, e tem aquele negócio do espaço da entrada ser maior, de ser mais popular, só que a Farm não é, né? Não? é exatamente isso que eu vou falar para vocês. O negócio da Farm, a proposta dela não é ser mais popular, mas a proposta dela é um público mais descolado, entendeu? É um público mais jovem, mais expansivo. E como as vendedoras são os próprios manequins, as próprias maneiras de expor os produtos, então é como se ela estivesse convidando esse público jovem a entrar na loja e interagir com as vendedoras, né? E com os produtos. Então, é uma maneira. Outro tipo de loja que deixa essas vitrines abertas são lojas tipo a Farm, que ela não tem um produto acessível, ela tem um produto mais caro, né? Mas, em compensação, é uma loja descolada, de um público jovem, né? Então, é uma loja que esse público, ele se sente convidado quando tem uma loja toda aberta, mais descolada. Vocês imaginem, é um público que frequenta muito praia, que frequenta o calçadão de Ipanema, é um público que gosta de viajar, né? É um público que ele não tem muito tempo, assim, de ficar comprando em loja. Então, a Farm, ela tem que ser aberta, ela tem que combinar com o perfil desse público, exatamente para convidar e fazer com que esse público interaja com as vendedoras e com a loja e se sintam atraídos a comprar esses produtos. Então, foi a forma dela conseguir captar esses clientes. Esses 7 segundos, vamos dizer, de captação do cliente, que a Farm pensou, foi deixando aberto, tendo uma fachada bem conceitual, que expressa bastante a sua marca, que foi inspirada exatamente naquela palhinha que a gente tem, né? Aquela cadeira de palhinha bem antiga, que a gente tinha de balanço, bem na época do iniciozinho do modernismo, né? Então, a gente tinha aquela palhinha. E aí, foi uma maneira dela expressar a identidade da marca dela, foi colocando essa palhinha toda na fachada, deixando ela aberta e fazendo com que as pessoas interajam, peguem os produtos, se comuniquem com as vendedoras, né? E aí se sintam atraídos por ver os produtos e comprar os produtos. E também tem a questão da transparência, né? Da pessoa poder ver a loja do lado de fora. E tem isso. E é uma marca muito transparente. É uma marca que ela prega muito a questão da política ambiental, né? Da sustentabilidade nela. Então, isso também faz parte da transparência da marca, dela mostrar os produtos, dela ser coerente com o que ela vende. Eu tenho uma loja conceito em São Paulo, da Farm, que ela é toda sustentável. Que ela é toda feita de jardim vertical em toda a loja, drenada, né? Então, ela é toda conceitual, toda sustentável, com reutilização de água, né? E aí faz bem parte do conceito da Farm, né? Então, sendo uma loja maior, ela conseguiu expor o conceito. Aqui é uma loja de shopping, não é tão grande, mas ela tem que também expressar essa questão da sustentabilidade, da transparência, da acessibilidade e da versatilidade com esse público jovem, de somos descolados, somos jovens, gostamos de praia, entrem e olhem os produtos e interajam com as vendedoras. Essa é a proposta que a Farm tem. Por isso essa identidade tão forte na fachada, né? Que você não precisava, gente, ter nem o nome Farm aqui. A gente já iria saber que era Farm, né? Que é muito forte essa identidade da Farm. É igual como a gente vê a Louis Vuitton,
marcas assim que tem um perfil bem nítido, né? Que ela pega e coloca na fachada. Às vezes a gente vê um pedacinho, uma marca, a Chanel também, se a gente vê um pedacinho da Chanel, uma cor, outra, a gente já consegue identificar que é da Chanel. Não precisa nem ter o nome Chanel, a gente já sabe identificar. Do mesmo jeito é a Farm, o conceito dela, ele se expressa bem e tanto que essa é a parte interna da loja, certo? Ele tem como se fosse um tronco de uma árvore, né? Uma árvore meio orgânica que vai desde do piso, fazendo continuidade com o fogo, e tem essa iluminação de LED dentro, interna, bem orgânica, e que exatamente dentro expressa o que a fachada e o que a identidade da loja quer transmitir. Então, lembrar sempre de, na vitrine, transmitir o que a identidade da loja faz. E tem que ter uma coerência, que eu mostrei nessas duas imagens, é exatamente isso, a coerência dessa marca, na fachada e na parte interna. Então, a gente vê aqui que nada está à toa, né? Isso aqui, o que que expressa? Expressa o tronco de uma árvore, expressa também, ao mesmo tempo, o piso de uma praia, lembra areia, né, também, uma coisa meio orgânica. O que é que lembra para vocês isso aqui? O que é que remete? Ei, Marina. Deixa eu ativar aqui. Pra mim lembra um cogumelo. Não Um faz. cogumelo, pode ser um cogumelo. O que Ou me também lembra a muito folha. é sombra de folha. Essa É. iluminação, sombra de árvore. Tipo, a folha quando tá assim e a gente segura pelo caulezinho da folha. Pode É ser. também, verdade. Tipo uma árvore com a folha caindo, né? Meio que em mutação também. Também. Então, mas tudo tem a ver com essa coisa mais orgânica, mais natural, né? Tudo remete à natureza. Tudo remete à natureza. E o que exatamente a marca quer transmitir. Então, isso aqui não serve para expor produto, né? Vixe, gente, meu tempo. Não serve para expor produto, mas ao mesmo tempo é uma maneira que a gente tem um tempo de 40 minutos, vocês sabem, né? O bicho expira. Então pode ser que caia, gente. Viu? Botei aqui Tem um para tempo. tem um tempo o Zoom. Se você Eu tava no da Cíntia. O da Cíntia é o mesmo tanto de tempo que você. Ela tava desde 7h40. 7h40. Eu acho que o que inspira é a exposição dos slides, né, não, Lívia? É porque assim, tem o gratuito, que é o que a gente está utilizando, e tem o Plus, né? Aí esse Plus que você compra, o pacote, você consegue usar em tempo indeterminado. Já esse gratuito são 40 minutos. Se você passar dos 40 minutos, ele deixa de gravar e também, o meu já parou de gravar. Ele deixa de gravar, de fazer vídeo e também deixa de expor, compartilhar. Ou então, quando ele não apaga do nada, que fecha e expulsa todo mundo. Lívia tem um que é Google Meeting. O Google Meet. Que Que a ele Renata funciona de boa. Bom, Mas ele E grava. grava também. e dá pra expor os slides também. Entendi, eu vou ver. Então, eu tô terminando já essa parte, porque, né, para poder a gente já encerrar. Então, os tipos de vitrines, na próxima aula, a gente já vai entrar na tipologia de vitrine. Eu vou falar das características que cada uma tem, por que uma é mais utilizada que outra. E aí a gente vai ver mais detalhado como é que a gente vai utilizar cada uma. Não existe boa, ruim, né? Não existe isso. Cada marca, cada loja vai ter um tipo específico e uma característica que vai utilizar determinado tipo de vitrine apropriada, né? Então, isso vai identificar, a gente tem que saber quais são as características de cada uma para poder a gente usar em determinadas situações diferentes. Então, a gente tem vitrine fechada, né? Vitrine aberta, que é o exemplo que a gente viu da Farm, né? Vitrine de esquina, vitrine de mostradores e sem vitrine.
Então, eu vou mostrar para vocês exatamente as características de cada uma, os prós e os contras e como é que cada loja ela pode utilizar isso em benefício da marca dela na hora de expor a sua identidade, certo? E aí, deixa eu ver aqui. E aí, meninas, eu queria que vocês me mandassem até hoje aquele exercício que eu pedi para vocês, lembra? Lívia, eu te enviei, eu compartilhei no teu e-mail. Certo, pronto. Ah, ó. o das lojas do Centro Fashion? Das lojas do Centro Fashion. Quem foi pro Centro Fashion, eu pedi para, né, fazer aquelas 6, aí fazer uma apresentaçãozinha no slide. Pronto, vai me mandar. Sim. E aí, Tá. gente, quando for na quinta-feira, vocês sabem, né, que a gente ia ter prova, não vai ter mais, e pediram para fazer um trabalho. Então, na quinta-feira, eu queria que todo mundo viesse, porque eu vou explicar no final da aula como é que vai ser o nosso trabalhinho, que vai ser um trabalho que vai valer os 7 pontos, o restante, Tá. né? Então, vai ser um trabalho de vitrinismo, que vocês vão botar a mão na massa. Vai ter moodboard, vai ter maquete, certo? Vai ser na Professora, como é que a próxima gente vai aula, comprar coisa para fazer professora. maquete? Maquete. Maquete sustentável. Que sustentável. Vai ser na próxima aula que você vai apresentar isso aí, que você vai mostrar esse trabalho? Eu vou falar na próxima aula. É só para vocês, eu só dei uma pincelada, mas não vou explicar o trabalho hoje, não. É só para vocês. Mas já deixou É a só pra gente ficar sementinha. nervosa, né? Só ficar nervosa e pronto. Essa Já pra deixou ficar É ansiosa. tipo soltar a bomba e sair correndo. Não vou explicar o trabalho hoje, fiquem calmas. Obrigada, professora. Aguentem a ansiedade de vocês para quinta-feira. Estou treinando a paciência de vocês. Legal, vou ficar 3 dias sem dormir. Menina, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês iam ter prova, é muito pior. O trabalho é muito melhor. Mas é o que? Muito pior? Não. Vai ser um trabalho Mas ótimo. faremos, porém faremos, lógico, com certeza. Faremos. Vocês vão ver. Vai ser com material sustentável. Farei. Tudo do yourself, dentro de casa. Com tudo que vocês tiverem. Vocês vão aproveitar até o guardanapo que utilizaram. É bom que eu tenho uma caixa de sapato ali, eu já sei que eu vou usar para fazer maquete. Pronto. Guarde a caixa de sapato que vocês tiveram, né? Pronto. Boa Eu não ideia. tenho isso há muito tempo. Viu? Então, é bom que vocês têm muito tempo na quarentena dentro de casa, aí vocês vão ter tempo para se inspirar. Tem que ter o que fazer, Com filho, como é que tem muito tempo? né? Tu tem filho? Aí não tem. Ah, Elaine, entendi. Mas mesmo assim, bota aí para fazer também a maquete, não tem problema não. Ele ajuda muito. Então, vai ser ótimo. É aquele programa em família. Ele estava até lavando as roupas dele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Hoje ele foi para minha mãe, tá no sítio. Aí ela foi lavar a cadeira dele, aí ele disse: vamos, deixa eu lhe ajudar, que eu sou um rapaz forte. Olha. Muito e foi bem. lavar as cuecas. Mas agora ele vai ter trabalho de casa também, do trabalhinho que a Elaine vai passar para ele. Ai, meu Deus. Quem tiver seus filhos, botem para fazer, gente, também. Vai ser ótimo. Pois se aguente que a próxima aula, aí eu vou explicar para vocês as tipologias de vitrine, características de cada uma, e vou explicar sobre o trabalhinho, tá bom? Uhum. Pois um beijo, meninas, e até quinta-feira. Até. Tchau, Lívia. Tchau. Estamos aqui só pelo gongo, viu? Porque 3 Tchau, tchau. para expulsar vocês. Se não fosse eu falando tchau, o bicho ia expulsar. Alguém ia expulsar. Alguém ia expulsar. Então, eu tô sendo pelo menos educada aqui. Tchau, para ninguém sair, né? Pegar de surpresa. É verdade. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.